E se o inferno não for exatamente o que você acredita? E se o conceito da palavra inferno se perdeu ao longo da história? Se a sociedade hoje crê em um inferno caracterizado por figuras e exemplos mitológicos, pode ser uma adulteração do sentido da palavra inferno. E nós vamos ver isso a partir da Bíblia, da história e das comprovações tradutórias e interpretativas da teologia. Um exemplo que eu posso citar aqui é aquela conversa que começa ali e vai passando de boca em boca. Quando chega algumas pessoas adiante, a conversa já tem sido aumentada, distorcida, e é justamente isso que aconteceu ao longo da história. A palavra inferno tomou uma conotação completamente distorcida daquilo que era. Então não saia daí, porque vamos analisar rapidamente o que realmente é o inferno na Bíblia. Bom, eu preparei alguns resumos aqui para não perder o foco, mas você precisa saber, antes de mais nada, que o inferno não é esse cenário que foi apresentado para você a vida toda. E os conceitos de inferno geralmente são atrelados a algo eterno. Porém, o eterno bíblico não significa infinito, porque a concepção de tempo e espaço a qual nós vivemos não é a mesma coisa do mundo espiritual, das dimensões espirituais, pois lá o tempo e espaço não são iguais os nossos. É tanto que se chama eternidade. Por isso não conseguimos compreender com essa mente humana tão pequena o que é algo que não tem começo e não tem fim, pois estamos presos e limitados a pensar dessa forma. Então, eu quero que você entenda alguns versos bíblicos que eu vou colocar aqui, traduções que foram mal feitas e termos que foram anexados ao pensamento grego-romano. E isso faz com que o conceito da palavra inferno se torne mais complicado. Então vamos lá. Quando você vê a palavra inferno, você tem que entender que essa é uma palavra de origem latina e que cada povo tem o seu conceito de inferno, de mundo dos mortos. Por exemplo, no hebraico, a palavra usada no Antigo Testamento, que é em hebraico, é Sheol. E se você notar com mais lucidez, você percebe que essa palavra se refere à sepultura. Daí não passa mais. Se você quer compreender melhor o que eu estou falando, você vai ter que voltar no vídeo passado, a qual eu falo sobre a alma. A construção humana feita a partir do pó da terra com o espírito, que é o sopro de Deus. E o produto dessa soma se torna uma alma. Então, assiste o nosso vídeo anterior para você compreender melhor isso. Continuando, a palavra Sheol vai significar sepultura, justamente um lugar abaixo da terra. Literalmente uma cova. E quando você passa para o grego, a palavra que vai ser usada vai ser o Hades. Só que o Hades, no mundo greco-romano, também era colocado como uma espécie de mitologia para o mundo dos mortos, porém uma vida pós-morte. E esse mundo, veja bem, esse mundo era usado para ir todas as almas, não só os maus, mas também aqueles que faziam bem na terra. Os bons e maus iam para esse mesmo local e eles eram colocados ali não exatamente para sofrer, vai depender muito. Então, quando você vê essa palavra no Novo Testamento, Hades, que sempre é substituída por inferno, você percebe que o Hades não é um lugar só para os bons, é um lugar para os maus também. E que esse conceito real na língua grega está substituindo a palavra Sheol do Antigo Testamento, que é sepultura, que é uma cova, que é justamente um lugar abaixo da terra, onde vão todos os mortos. Então o conceito aqui está errado. De onde é que surgiu a palavra inferno? Sheol, no hebraico, passou para o grego é Hades. E quando foi traduzida por São Jerônimo, a Bíblia Vulgata latina,
A palavra que foi usada para colocar em todos esses termos foi justamente inferno, o que não é uma conotação bem autêntica para significar o que a gente entende hoje. Por exemplo, o diabo nunca foi visto como uma criatura de chifres e esse submundo nunca foi visto como local de fogo e sofrimento eterno. Se você parar para notar, essas figuras surgiram na Idade Média, quando a Igreja Católica começou a criar estereótipos de um diabo com chifres, com garfo, com fogo, com cauda e muitas outras representações dele vermelho. Se você notar, muito do que a gente crê hoje em dia, a espiritualidade que nos foi ensinada, vem nada mais, nada menos do que lendas, tradições, mentiras, enganos, histórias. Então isso não pode ser levado à frente se você realmente quer levar a sério as escrituras sagradas. Nós podemos ver que esse termo que surgiu, ele foi mais implementado na igreja, especialmente por Agostinho de Hipona, que foi colocando mais tanto esse sinônimo quanto a cultura greco-romana, que ficou muito enraizada a partir do helenismo, meio que criado, difundido por Platão na Grécia. Observe o que um grande teólogo tem a dizer sobre esse assunto. Ele se chama Hermann Bavinck, e se você estuda teologia, você conhece o trabalho dele. Ele diz assim: o conceito antigo era que o Hades é um mundo pós-morte para os bons e maus, não um lugar de tormento, como o atual inferno, criado nos primeiros séculos da era cristã. A ideia que Cristo desceu a um local de tormento não aparece na Escritura e nenhum dos pergaminhos bíblicos achados. Você percebe que o diabo foi lançado à terra e não ao inferno. Muita gente acha que existe esse mundinho cheio de demônios lá, mas quando a Bíblia se refere às estrelas que foram lançadas do céu na terra, ele não está falando que abriu um submundo para eles. Mas que eles está reservada a morte eterna. E aqui eu quero deixar bem claro que o diabo, ele é a potestade do ar. Então você não vai encontrar ele nesse inferno. Você vai encontrar ele nos ares. Ele faz parte dos principados e também estão rondando a terra, porque o trabalho deles é comandar demônios menores, espíritos malignos. A eternidade cabe num nada de tempo. Mas o tempo não cabe na eternidade. Muitas pessoas entendem inferno como algo infinito, mas não é bem assim. Eu vou citar exemplos bíblicos, versos que explicam essa nomenclatura. O inferno é a ausência total de Deus. E se Deus está em todo canto, é impossível estar ausente dele sem que você seja destruído. A palavra sha'al no hebraico é enterrar. Já a palavra shu'al no hebraico é justamente o enterrador, o coveiro. Quando se trata de Sheol, aí sim é a sepultura em si. Quando a Bíblia fala de um fogo eterno, não quer dizer que o fogo vai queimar eternamente. Um exemplo que eu posso citar disso é 1 Judas 7, que fala da destruição de Sodoma e Gomorra. Elas foram destruídas com fogo eternamente. Não significa que o fogo está queimando até hoje, de uma forma eterna, mas quer dizer uma irrevogabilidade do juízo de Deus. Uma destruição que não pode ser revertida. Significa justamente isso, uma morte eterna, uma destruição eterna. O significado da palavra morte está atrelado a essas palavras: apagar, destruir, eliminar, desaparecer, virar pó, extinguir e deixar de existir. Ou seja, não existe continuidade para isso. Com a morte, seja ela a primeira ou a segunda, é um
deixar de existir. E quando se trata da segunda, é um deixar de existir eternamente. Quando Jesus fala em Mateus 16, verso 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ele estava dizendo, as portas da sepultura, as portas da morte não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Porque ele iria ressuscitar a sua igreja para dar vida eterna. Ou seja, a boca da morte, a boca da sepultura não poderia tragar a igreja de Cristo, porque ela estava destinada à vida eterna. E quando se está no inferno, você não tem vida eterna, você é destruído. Porque se você ficar lá a vida inteira sendo atormentado, você está tendo vida eterna. Não é boa, mas é vida eterna. No livro de Jó, capítulo 17, ele fala que quando se desce à sepultura, você está em descanso, bons e maus. O salmista Davi, no capítulo 16, do verso 10 ao 11, ele fala e garante, através da sua confiança em Deus, que não deixará a sua alma na morte eternamente. Por quê? Porque quando ele se refere à alma, ele está se referindo à sua vida, à sua pessoa. Então ele confia em Deus que um dia ele seria ressuscitado da cova. E no próprio Salmo 49, verso 15, ele também confirma isso, dizendo, mas remirá minha alma do poder da morte. O próprio apóstolo Pedro fala isso no capítulo 2 do livro de Atos. E nós podemos citar aqui Salmo 88:3 com paralelismo. O paralelismo no hebraico é muito fácil de ser compreendido. Eles costumavam colocar uma frase em cima e colocar outra embaixo com o mesmo sentido, porém com palavras diferentes, mas sinônimas. Veja um exemplo disso. Ele fala aqui que a sua alma está farta de males e que sua vida beira a morte. Ou seja, duas frases com palavras diferentes, mas elas são sinônimas entre si. Aqui no próprio Salmo 139, verso 8, ele diz, se subo aos céus ou faço minha cama no abismo, eu sei que lá tu estás. Ele quer dizer justamente isso. Se minha cama, se meu leito, se meu caixão está no abismo, na sepultura, embaixo da terra, na cova, tu estás comigo. E se eu subo até os céus, tu também está comigo. Leia Eclesiastes capítulo 9, verso 5 e verso 10. A morte é tão terrível para o homem porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem deseja viver eternamente. Esses versos que estão aparecendo aqui comprovam isso, tanto no Novo como no Velho Testamento. Isaías 57, verso 2, fala que o justo descansa no seu leito. E quando ele fala leito, é de morte. É um leito, sepultura, cova, caixão. Jeremias, capítulo 51, 39 e 57, vai falar do sono eterno. Que os ímpios dormirão sono eterno e não acordarão mais. Qual é a punição dos ímpios? É queimar eternamente ou serem destruídos? Basta você ler 2 Timóteo capítulo 1, verso 8 e 9. Repare bem o que diz o 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Essa é a penalidade deles, eterna destruição. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. O que é uma eterna destruição? A mesma coisa que ele fez com Sodoma e Gomorra. Elas foram eternamente destruídas, ou seja, foram completamente apagadas da terra e não voltarão a existir novamente. É nisso que eu acredito, porque é o que a Bíblia mostra em todos os momentos. Fogo eterno é consequência, não é duração. Entenda que a parábola do rico e Lázaro não é uma história real. Parábola é uma ficção. Bote na sua cabeça, Jesus era parabolano. Ele criava ficções imaginárias para ilustrar alguma coisa. O inferno não é perto dos céus. O inferno não fica separado dos céus por um abismo de distância. Jesus estava falando para os judeus segundo o que eles herdaram de crença pagã do tempo babilônico. Então ele usou uma figura de linguagem.
Quando a Bíblia diz que Jesus levou cativo o cativeiro, ele quer dizer que ele levou escravo à morte. O que é que o prendia? A morte. Porém, a morte não pôde detê-lo. Ele pegou esse cativeiro, que é justamente a morte, e levou com ele, porque ele venceu a morte. E é uma garantia de que nós venceremos por causa dele. Você quer uma prova? Olha o livro de João, capítulo 8, verso 51. Porque aquele que guarda as minhas palavras não verá a morte eternamente. Veja o que ele diz, a morte eternamente, que é uma morte que não vai ser revogável, não vai ser possível você voltar a viver jamais. No Apocalipse, ele é bem claro em dizer que não haverá mais choro, dor, prantos, lágrimas. Ele diz que tudo isso será passado, ou seja, em todo o universo não haverá mais isso, porque tudo vai ser apagado, limpo e novas coisas existirão. Nós podemos comentar muito mais aqui sobre essa questão, mas resumidamente é isso e eu espero que tenham gostado, espero que tenham entendido e nos vemos nos próximos vídeos.